Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, mas é uma resenha um pouco diferente, porque não é uma resenha de um livro. O que é que acontece? O canal ele foi criado no meio da pandemia, né? A gente criou o canal em 2020, então a gente estava em plena pandemia. Então eu nunca fiz esse tipo de resenha no canal. E por quê? Antes de criar o canal e antes da pandemia, eu tinha como hábito assistir a espetáculos de teatro e escrever críticas desses espetáculos. Por conta própria, ninguém me pedia não. Tá? Às vezes, se eu conhecia o pessoal que estava fazendo a peça tal, eu mandava a crítica para eles, em alguns casos eles publicavam pedaços da minha crítica em redes sociais, enfim. Mas não era uma crítica oficial, era uma coisa minha mesmo, né? Mais como um exercício de análise que eu fazia ao assistir às peças. E como durante a pandemia não teve nenhuma peça, desde que eu criei o canal eu não fiz isso porque eu não fui ao teatro, né? Como agora as coisas estão realmente voltando de forma definitiva, no final de semana passado eu fui assistir a uma peça de teatro e resolvi então fazer uma resenha dessa peça aqui no canal para inaugurar esse tipo de coisa. Então é uma coisa que eu talvez comece a fazer com mais frequência, também resenhas de espetáculos teatrais. E o espetáculo que eu vou analisar hoje chama-se Com os Bolsos Cheios de Pão. Ó, tá aqui o programa da peça. Eu fui nesse final de semana. E a peça, antes de eu falar, né, antes de eu fazer a análise da peça, eu já quero fazer a divulgação, porque eu acho, já vou começar dizendo que vale a pena assistir, tá? Então a peça, ela tá em cartaz no Teatro Cacilda Becker, na Lapa, aqui em São Paulo. E de sexta e sábado às 21 horas e domingo às 19 horas, tá? Então vão lá, o ingresso é gratuito, chega lá uma hora antes, a bilheteria abre uma hora antes de começar o espetáculo, pega o ingresso e assiste. Então vale a pena, tá? Bom, agora vamos falar da peça em si. Como fazer uma análise de uma peça sem dar muito spoiler dela, né? Vou tentar. Com os bolsos cheios de pão. O texto, ele é de um dramaturgo romeno, né? Mas ele é romeno, só que ele vive na França, tá? O Matei Wisniewski. Ele escreveu o texto. Nessa montagem, ela foi dirigida pelo Vinícius Torres Machado e os atores, os dois atores que estão em cena, são o Edgar Castro e o Donizete Mazonas. Então essa é a galera. Tem toda a galera aqui, tem outras pessoas, né? Quem traduziu, enfim, trilha sonora, tem um monte de gente aqui, mas eu não vou falar toda a ficha técnica, tá? Mas, então é essa galera que fez essa peça. Bom, o que dizer sobre Com os Bolsos Cheios de Pão? A sinopse da peça é mais ou menos isso. Dois personagens, o homem com bengala e o homem com chapéu. Esses personagens não têm nome e isso é uma coisa interessante. É o homem com bengala e o homem com chapéu. Esses dois personagens estão na frente de um poço, né, no alto de um poço, discutindo, conversando, porque dentro do poço tem um cachorro que jogaram no fundo do poço, né? Tem um cachorro que jogaram no fundo do poço. Não é esse cachorro que está latindo, tá? Esse cachorro que está latindo é o Lobão. Quem acompanha o canal aqui já conhece o Lobão, né? Então o Lobão está latindo lá fora. Mas enfim, vamos continuar. Até a trilha sonora do Lobão tem a ver com a peça. Mas não é esse cachorro que está no fundo do poço. Enfim, mas tem um cachorro no fundo do poço e eles estão conversando sobre as possibilidades de salvar esse cachorro, né? Primeiro eles começam a criticar quem jogou o cachorro lá dentro. Ah, porque que absurdo, são sacanas e não sei o que e tal. E aí eles começam a conversar sobre as possibilidades de tirar o cachorro do poço. Só que eles ficam conversando sobre as possibilidades de tirar o cachorro do poço e não tiram o cachorro do poço. Enfim. Então, para não dar mais spoiler da peça, o que a peça tem de interessante para mim, né? E eu achei a peça assim genial. Queria aqui publicamente parabenizar a equipe do espetáculo, que realmente
foi a minha volta ao teatro, foi, né, a minha volta a assistir espetáculos de teatro foi realmente muito boa, porque é um espetáculo, eu chamaria de, eu achei genial. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, genial, é muita coisa, eu achei genial. E eu vou explicar por que eu achei genial. Primeiro, essa peça faz parte de um conjunto de textos que já tem vários exemplos na história da dramaturgia de peça que eu chamaria de peça antiteatro. Por quê? Porque se teatro é ação, a gente está diante de uma peça onde não acontece nada. Né? Onde os personagens simplesmente não fazem nada. Né? Um exemplo mais famoso desse tipo de teatro é Esperando Godot, do Beckett, que inclusive a peça remete muitas vezes a Esperando Godot, do Beckett. Né? Os diálogos, alguns diálogos, toda essa estrutura de algo que nada acontece, né? Com a diferença que Esperando Godot tem mais de 2 personagens, né? Mas essa peça só tem 2 personagens. Então, assim, é um tipo de teatro que é muito interessante, para mim é muito interessante, porque é um desafio para quem resolve montar a peça, né? E para quem atua. Porque como é que você vai trabalhar num espetáculo de teatro uma situação em que não acontece nada? Então eu acho que, eu chamo de peças de antiteatro, né? Inclusive eu, por conta de gostar muito desse tipo, acabei escrevendo 2 textos assim, né? Um já encenado, inclusive, né? O Ponto de Fuga, onde um homem e uma mulher se encontram e ficam conversando também, nada acontece. E uma que ainda não foi montada, que é o Guerra de Travesseiros, que é um casal na cama que fica conversando e nada acontece também. Então essa coisa do teatro, antiteatro, né, da peça antiteatro, é uma marca forte com os bolsos cheios de pão. Porque não acontece nada, não acontece absolutamente nada. A sinopse da peça é essa, dois homens, o homem com bengala e o homem com chapéu, diante do poço, especulando sobre a possibilidade de salvar um cachorro que está no fundo do poço. É isso, o enredo da peça. Então, assim, só que vamos analisar um pouco esses 2 personagens. Primeiro, esses 2 personagens, eles formam uma espécie de dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim, ou dois opostos que se harmonizam, enfim. Porque um é muito mais racional e o outro é muito mais passional. Né? Então tem um mais racional, o outro mais passional. Só que é muito interessante porque nenhum dos dois soa como um ser humano comum. Né? Não são personagens, isso eu acho muito interessante. São personagens comuns, ordinários do cotidiano, mas que você, ao ver, não consegue reconhecer ninguém do cotidiano, não consegue reconhecer na nossa vida ordinária essas pessoas. Então eles têm um quê de alguém que não é muito humano, ao mesmo tempo em que eles são extremamente humanos. Isso é muito interessante. Isso acontece nos personagens, por exemplo, no Estragon e no Vladimir de Esperando Godot, e isso acontece muito nesses 2 personagens. Então, assim, mesmo essa divisão que eu fiz entre um mais racional e um mais passional, é uma divisão minha, né? Na verdade. Porque ambos, eles são seres que parecem ser seres meio etéreos, meio que não pertencem ao cotidiano, ao mesmo tempo em que eles têm uma simbologia do nosso cotidiano, das pessoas do nosso cotidiano muito forte. Enfim, um deles é mais racional, o outro mais passional. Esse passional fala muito de salvar o cachorro, ele tem delírios, ele tem... inclusive, quero aqui elogiar o trabalho dos atores, tanto o Edgar Castro quanto o Donizete Mazonas fazem um trabalho maravilhoso, é um trabalho de atuação assim, muito bom, muito bom. E aí, a montagem tem algumas sacadas muito interessantes, porque a gente não sabe, e aí eu vou tentar não dar muitos spoilers, mas assim, porque a peça, o cenário da peça é uma plataforma onde eles estão, uma plataforma muito pequena, e isso também mostra o grande trabalho de atuação que eles fizeram, porque eles atuam numa plataforma muito pequena, que está suspensa do chão, muito pequena, e eles ficam o tempo todo lá em cima. Eles não saem de lá de cima. Então a movimentação deles
né? O deslocamento deles é sempre muito limitado. E mesmo assim eles dão um show de, por exemplo, de expressão corporal. Eles têm uma expressão corporal muito forte, muito marcante, muito potente, mesmo atuando num espaço muito pequeno. E aí a encenação tem algumas sacadas muito inteligentes de luz, de som e tal, que faz a gente pensar, às vezes, que os dois estão, na verdade, não em cima do poço, mas no fundo do poço. Então uma sacada de voz com eco, voz sem eco, luz e tal. Então existem recursos cênicos que confundem a nossa cabeça para nos colocar nessa coisa de eles estão em cima do poço, eles estão no fundo do poço, eles são as pessoas que querem salvar o cachorro, eles são o próprio cachorro, nós da plateia somos o cachorro que estamos no fundo do poço, porque eles olham muitas vezes diretamente para a plateia, apesar de não ter no texto nenhuma insinuação de que a plateia seria o cachorro, mas a encenação nos dá a acontecer isso, né, a pensar isso. Então assim, gente, é um grande espetáculo de teatro, acho que vale a pena assistir. Vou de novo dizer, é o último final de semana esse, no Teatro Cacilda Becker, na Lapa, em São Paulo, sexta e sábado às 21 horas, domingo às 19 horas, ingressos gratuitos, é só ir lá uma hora antes e pegar. Aí vocês devem se perguntar, pô, mas por que você está fazendo uma resenha de um espetáculo que vai parar de passar semana que vem? Então, primeiro porque ainda dá tempo de eu fazer algum tipo de divulgação para o espetáculo, né? Ainda dá tempo, quem assistir vale a pena. E segundo, porque mesmo que já tivesse acabado, talvez eu fizesse a resenha sem fazer a divulgação, claro. Mas por quê? Porque aí vai um segundo motivo que me fez fazer essa resenha. O Teatro Cacilda Becker é um teatro público, mantido pela Prefeitura de São Paulo. O espetáculo é de graça. E eu fiquei bastante triste, apesar de ter ficado muito feliz de ter assistido ao espetáculo, né, de ter tido esse privilégio, eu fiquei muito triste porque a plateia estava praticamente vazia. Sei lá, 20 pessoas, 25 pessoas no máximo. E aí eu fico pensando o seguinte, caramba, o que a gente precisa, né? Eu trabalhei com teatro desde 1984 e a gente sempre fica... O que a gente faz para atrair o público para o teatro? O que a gente faz para atrair o público para o teatro? E olha que eu estou falando de 84, é antes de Lei Rouanet, antes de edital, antes de tudo isso, né? Onde uma peça de graça era quase impossível. E agora tem um monte, né? Então assim, e mesmo assim as pessoas não vão. Né? Então assim, isso é uma reflexão que eu quero jogar aqui, que a gente não vai conversar sobre isso hoje, mas que eu quero jogar aqui. E uma outra coisa mais importante, o Teatro Cacilda Becker é lindo, um teatro muito bonito, mantido pela Prefeitura de São Paulo. Um espetáculo de teatro muito bom, também fomentado por um prêmio, né, o Prêmio José Renato, que é um prêmio de teatro da cidade de São Paulo. E de graça para as pessoas. Então é só para a gente entender a importância que tem as políticas públicas voltadas para a cultura, principalmente no momento em que a cultura está sendo tão atacada, né, tão desprezada por diversas instâncias de governo. Viu? O governo federal é o principal, mas existem outras instâncias de governo que também atacam frontalmente a cultura. E é para a gente ver como quando há investimento em cultura, o resultado é sempre muito bom. Né? Um grande espetáculo, um espetáculo maravilhoso, gratuito, e infelizmente ainda a plateia é muito vazia. Então, se esse canal, que tem um alcance muito pequeno, puder ajudar um pouco a encher a plateia desse espetáculo no próximo final de semana, eu vou ficar muito feliz, porque vale muito a pena. E vamos refletir também, e a gente já falou sobre isso em alguns vídeos no canal, mas a gente vai falar isso com frequência, porque a importância das políticas públicas para a área da cultura é muito grande. Tá bom? Mas é isso, com os bolsos cheios de pão, de Matei Wisniewski, direção de Vinícius Torres Machado, com Edgar Castro e Donizete Mazonas. Vale muito a pena. Teatro Cacilda Becker, Lapa, São Paulo, sexta e sábado, 21 horas, domingo, 19 horas. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar a fazer algumas resenhas de peças daqui, né? Começar a fazer algumas resenhas de peças daqui para frente. Curtam o vídeo, compartilhem, divulguem a peça
nas suas redes, para quem vocês quiserem, porque vale a pena, tá? E quem não está inscrito ou inscrito no canal, se inscrevam, e quem já está inscrito ou inscrito, divulguem o canal aí para as pessoas, para a gente aumentar o nosso público, tá bom? E quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo, certo? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.